Olá, turma, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Ossos do Ofício, com o tema Estímulo de Crescimento em Crianças. Qual o papel do ortopedista? Eu sou o Marcos Vinícius, faço parte da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica e hoje a gente vai conversar com a doutora Mariana Gonçalves Ferrer, com o doutor Paulo Giordano Baima e com a doutora Cristiane Koch. Doutora Mariana e doutor Paulo Colares são amigos e colegas também da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. E a doutora Cristiane, ela é pediatra com especialização em endocrinologia pediátrica. Meninos, por favor, uma breve apresentação de cada um. Vamos começar pela doutora Mariana. Eu sou ortopedista, então membro da SBOT e da SBOP. Tenho também uma formação adicional em quadril pediátrico e reconstrução do quadril pediátrico. Eu acho que vai ser um tema muito interessante a gente conversar sobre esse estímulo ao crescimento, sobre o crescimento da criança e como que o ortopedista está envolvido nisso, né? A gente tem muitas questões a discutir hoje com o uso de hormônio, com o que fazer com essas crianças, porque não é uma dúvida que chega só para o pediatra, ele eventualmente chega para a gente também, né, para o ortopedista. Então, vai ser uma discussão muito produtiva e eu agradeço antecipadamente o convite. Bacana. Doutor Paulo. Olá, pessoal. Meu nome é Paulo Colares, eu sou colega ortopedista pediátrico também, tá? Saudação a todo mundo, que tem tantos colegas que estão aqui, que vai ter o prazer de discutir esses assuntos com a gente, como os ortopedistas que vão assistir esse episódio. Colaborando com a que a Mariana falou, é só dizer que esses pacientes realmente são bastante comuns, né, no nosso ambulatório, no nosso consultório, pacientes de baixa estatura, ou então acham que tem baixa estatura e que querem fazer ter alguma preocupação em relação ao crescimento, ósseo, né, o crescimento da criança em si, e que a gente tem, como tem algumas técnicas, algumas condições de ajudar em relação a isso aí, a gente é bastante procurado, e vai ser muito interessante conversar com o pessoal da endocrinologia, que é um paciente que tem uma interface bastante forte em relação a esses pacientes. Bacana. Obrigado, Paulo. Doutora Cristiane, nossa pediatra convidada, por favor, faça as honras. Muito obrigada pelo convite. Acho que é bastante interessante essa conversa multiprofissional, né, diferentes especialidades, para falar sobre um tema e acabar beneficiando o nosso paciente. Então, meu nome é Cristiane Costa, sou professora na Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo, endócrino pediatra e sou sócia da Sociedade Brasileira de Endócrino e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Fantástico. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Tenho certeza que a conversa vai fluir de maneira muito natural. Obrigado mesmo. Eu vou começar pela doutora Cris, vou aproveitar a presença da nossa colega pediatra e perguntar para ela o seguinte: doutora Cristiane, do ponto de vista prático, no consultório, o crescimento é um motivo frequente de consulta? É uma dúvida que os pais, os colegas demandam com muita frequência? Sim, a estatura é uma das principais causas de encaminhamento para a gente como especialista, né? Então, a gente vai ter desde crianças muito novinhas, que a gente ainda não tem uma previsão de estatura final, é impossível pegar uma criança de 1 ano e fazer uma previsão de estatura final, muitas vezes os pais vêm com essa demanda, e também a gente tem pego muitas crianças adolescentes, que a gente já não tem mais o que está fazendo, e eles querem também crescer, né? Então, acho que o encaminhamento correto para o endócrino é super importante e é uma queixa bastante frequente. Sim. Paulo, em Fortaleza, na tua prática clínica, isso também se repete? Me conta um pouquinho. Com muita frequência, né? Acontece com bastante frequência. E isso em várias faixas etárias, né? Desde crianças bem pequenas, né, que os pais achando que a criança não está crescendo, e a gente sempre se preocupa em relação a algumas deformidades congênitas, né? Algumas deformidades metabólicas, que de repente pode estar associado a esses pacientes. A gente procura muito etiologias, né? Que pode ser a causa de alguma baixa estatura.
e que como crianças maiores, até adolescentes também, inclusive com queixa estética, né, que você falou aí no começo da nossa conversa, né, então são pacientes bastante, né, bastante comuns de paciente, com deformidades e sem deformidades. Mari, no Planalto Central as demandas são parecidas? Em Brasília as demandas são semelhantes? Sim, aqui em Brasília, eu acho que são as mesmas queixas, elas se repetem, né? Tanto em crianças menores, crianças já em crescimento e desenvolvimento, né? Então, ao redor dos 7, 8 anos, quando os pais já começam a perceber que a criança já tem uma baixa estatura, eventualmente são crianças com baixa estatura familiar, né? Então, é, que os pais querem modificar, né, o que a família, o que a genética vai proporcionar a essa criança, e às vezes também são as crianças já maiores, pré-púberes, né, que aí já fica, o manejo já fica um pouquinho diferente das crianças menores, e eventualmente as crianças sindrômicas também, né. Perfeito. E aproveitando a tua fala, na prática, de novo, na questão da rotina e tudo mais, como é que você inicia a tua pesquisa, né, propedêutica, enfim, pensando em diferenciar distúrbios de crescimento do paciente que, na verdade, não tem nenhum distúrbio enfim, a estatura está de acordo, né, com a fisiologia daquele paciente? Quando a gente avalia a criança e vê que tem alguma desproporção de membros, por exemplo, a gente solicita as radiografias, né? Para ver se tem alguma alteração fisária que já seja sugestivo de alguma alteração, seja uma displasia esquelética, seja uma mucopolissacaridose, enfim, alguma doença fisária, raquitismo, etc. Se a gente não nota isso, aí eu solicito os exames adicionais, exames de sangue, e também encaminho para avaliação endocrinológica e genética, se for o caso, né? Eu queria aí também que você compartilhasse aí sua experiência, Marcos, Paulo, Cristiane, para discutir melhor esse assunto. Deixa eu passar a palavra para o Paulo, então. Paulo, corrobora? Tem algum outro insight, alguma outra ideia? Não, eu concordo plenamente com a Mariana. Tá vendo, né? A minha abordagem é a mesma. Eu acho que o principal é tentar encontrar um diagnóstico para esses pacientes, tá? Porque aí você tem noção em relação ao prognóstico, como é que aquela doença pode seguir, e de repente deformidades que você não pode estar enxergando, pode aparecer futuramente. Então, saber se de repente pode ser uma mucopolissacaridose, né, uma lipidose, uma acondroplasia, e aí vai, vários e vários diagnósticos que de repente que a ortopedia pode ajudar, né? Então, procurar deformidades que de repente pode acontecer, e caso não encontre, aí peço ajuda aos universitários, peço muita ajuda ao pessoal da endocrinologia para poder fechar algum tipo de diagnóstico e tratar, né, na medida do possível, né? Claro, claro. O que você falou é importante, quer dizer, boa parte das nossas práticas, ela é multiprofissional, né? A gente demanda a opinião do pediatra, de outros colegas de outras especialidades. Realmente a gente não faz nada sozinho, eu concordo integralmente com vocês dois. Doutora Cristiane, do ponto de vista clínico, né, do ponto de vista, digamos, entre aspas, não ortopédico, que ênfases que você acaba dando na tua rotina quando um paciente aparece no teu consultório com essa demanda? Então, são alguns dados que são importantes para a gente. É ver primeiro peso e comprimento de nascimento. Saber se a criança foi pequena para a idade gestacional ou não, porque a gente já sabe que isso tem impacto grande na provável estatura final. Avaliar de acordo com se existe, como já foi dito antes, desproporção ou não. Então, a gente usa muito a parte de gráficos, né, que são específicos por faixa etária, por sexo, para avaliar a envergadura pela estatura, segmento, estatura sentada sobre estatura em pé. Então, a gente tem esse dado importante. A gente avalia em relação ao padrão familiar e, para a gente, o que é mais importante para diferenciar o que é uma doença ou não, do ponto de vista clínico, é a velocidade de crescimento.
Você consegue dar para a gente um valor mais, entre aspas, cartesiano? Quer dizer, olha, de tanto a tanto cresce 1 centímetro por mês, sei lá, estou falando só um exemplo bem hipotético. Você consegue dar essa informação de forma, sei lá, Objetivo. prática para a gente, que não é pediatra, que não é endócrino pediatra? Então, assim, no primeiro ano cresce 25 centímetros, do segundo para o terceiro entre 12 a 15 centímetros, e na fase pré-puberal é ao redor de 5 a 6 centímetros. Então, é mais ou menos isso que a gente segue de velocidade. E depois na puberdade tem o estirão, né? Que é diferente de meninos e meninas. Mas é Legal essa basicamente esses informação. números. Eu gosto dessas informações práticas, eu curto esse tipo me facilita demais na rotina. Voltando um pouquinho agora para o Paulo, aí a gente vai depois para a Mari. Paulo, eu recebo no consultório muita gente que já vem com raio-x de idade esquelética. Não sei se vocês recebem também. É útil para você? Você pede com frequência? Faz sentido, como informação isolada ou, enfim, tem alguma outra informação envolvida aí? Não, sinceramente, na minha prática, tem que eu não costumo utilizar, solicitar, né? E eu acho que as características clínicas, as queixas, né? Isso me direciona mais para possíveis diagnósticos, tá? De atraso do crescimento. Eu tento orientar pacientes que é necessário que chegue o quanto antes, né, em pacientes que eu acho que não seja ortopédico, que não, tão primariamente não são ortopédicos, que chegue quanto antes no endocrinologista, para ele poder fazer alguma coisa, para ter tempo de fazer alguma coisa, tá? Orientou isso aí de maneira bem precisa, e, e essa avaliação do quanto eu deixo para o endocrinologista, tá? Na minha suspeita, na minha prática, eu acho que é o endocrinologista que deve ser o, o principal, e a gente vai ajudando quando tiver algum tipo de queixa ortopédica. Bacana. Mariana, é a tua impressão também sobre essa questão da idade esquelética? Você também recebe com frequência paciente já com essa demanda, já com esse exame feito? Sim, né? Então, eventualmente a gente recebe ou recebe o paciente que quer fazer o exame, né? Que quer que a gente solicite o exame porque já ouviu falar, enfim, e ainda não passou pelo endocrinologista. Eu acho que como um exame complementar, ele é bom, no sentido de que a gente, né, a criança vai ter a idade esquelética e os exames de sangue adicionais. Então, ele pode ser um exame útil nesse sentido. E a gente sabe que tem aquelas considerações, que pode ter um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né, que está dentro do normal. Mas não é um exame que eu mesma solicito com frequência. Normalmente, se eu vejo que a criança tem alguma demanda ou tem algum problema, eu já encaminho para o endócrino pediatra avaliar, né? Eu acho que é a pessoa mais bem indicada para fazer esse acompanhamento da criança. Perfeito. Eu concordo com vocês, tenho a mesma impressão. Às vezes eu recebo pacientes já com alguns exames feitos e nitidamente são exames que não agregam muito valor no raciocínio diagnóstico, prognóstico, quer dizer, a gente acaba, não sei, eventualmente perdendo o tempo né, do paciente naturalmente e gerando exames não assertivos, não necessários. Agora, deixa eu mudar um pouquinho o tom da prosa. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado agora, tá, turma? Eu fiz medicina esportiva também, além de ortopedia pediátrica, e sou um apaixonado pela prática esportiva como algo que, na minha opinião, cura tudo. Dentro do possível, eu acho que assim, pouca coisa é tão, tão útil como prática esportiva, na minha opinião. Então, eu vou começar pela Mariana. Mari, primeiro, demandas de altura conforme esporte, né? Às vezes vem um paciente que quer jogar basquete e tem 1,12 m, sei lá. E o contrário também é verdade. Então, esse é um ponto que me parece importante na hora de selecionar capacidades, né? Claro, a gente não quer ser restritivo, mas de alguma forma para o atleta competitivo. O quanto na tua prática, na tua rotina, a prática esportiva tem peso nas tuas tomadas de decisão? E aí fala um pouquinho dessa interface com o crescimento, por favor.
Frequentemente os pais chegam e perguntam assim: ah, mas se ela continuar fazendo ginástica, ela não vai crescer, né? Então, acho que assim, para todos, de repente, deve chegar a isso. Aí eu falo, não, assim, seletivamente a gente sabe que vão se destacar as meninas que são menores e que têm maior habilidade para ginástica, e aí vão, né, para o modo competitivo, para virar atleta. Então, acho que é uma seleção que ocorre durante a prática, não é que a criança vai crescer menos porque ela está fazendo ginástica. E, bom, para atividade recreativa é um pouco diferente do atleta. Para atividade recreativa, se me perguntarem o que você acha que é o melhor esporte, o que a criança deve fazer? A criança deve fazer o que ela gosta. Por quê? Porque ela só vai criar gosto em executar atividade física se ela estiver gostando do que está fazendo. Então ela quer fazer dança, ou ela quer fazer ginástica, ou ela quer fazer basquete ou tênis. Bom, que ela faça o que goste, porque ela vai executar com esmero e vai lá 3 vezes por semana com prazer para aquela atividade física. E, adicionalmente, aquilo vai estimular o crescimento, porque a gente sabe o quanto é importante a liberação endocrinológica que é feita durante o esporte, o estímulo para o crescimento. Para o atleta, isso já ocorre de forma um pouco diferente, porque são crianças que têm alta demanda física, que treinam 4, 6 horas por dia, né? Então, é um pouco diferente. Eu acho assim que a altura ela vai ser seletiva para a atividade que está fazendo. Então, se a criança é pequena, eu acho que assim, os pais da criança têm que notar isso desde o início e falar, bom, então ele não vai se destacar tanto no basquete, mas ele pode se destacar de repente em uma outra atividade que não exija tanta altura, né? Então, se ele for de repente um jogador de futebol, ele vai, né, ser melhor sucedido, enfim. Então, eu acho que isso a gente tem que conversar de forma a não desestimular a criança a fazer o esporte, porque o esporte é tão importante, né? Mas que, assim, que quase que caia na real do que é bom fazer ali, se quer se tornar um atleta. Agora, para atividade recreativa, eu acho que a criança tem que fazer o que gosta, Porque é muito ruim você desestimular e tirar a esperança de uma criança que está fazendo ali 1 hora, 3, 4 vezes por semana por diversão, né? Então, eu acho que isso é muito bom. E aí, enfim, para o estímulo do crescimento, vai ser um complemento, a atividade esportiva, com alimentação e com sono, né? Que eu acho que o sono reparador, aí a criança dormir 10 horas por dia é fundamental para o estímulo ao crescimento e a liberação endocrinológica. Eu acho que a Cristiane pode complementar isso aí melhor para a gente, o que é liberado durante uma boa noite de sono, durante o sono profundo, né? Não, brilhante. Pô, perfeito. Ótimo, ótimas citações. Paulo, estamos de acordo? Você quer agregar alguma informação? Depois que a Mariana falou tudo isso aí, é só concordar com tudo. Eu acho que foi perfeito o que ela falou, não tenho nada, só chamar a atenção um pouquinho sobre algumas que crianças também são sujeitas a lesões, né? Lembrar das placas de crescimento, da síndrome do sobreuso, né? Do overuse em pacientes atletas que têm o esqueleto imaturo, que isso é importante também, apesar de não ser o foco da nossa discussão aqui. Não, perfeito. Doutora Cristiane, sobre o efeito da atividade física no crescimento, qual é a visão do nosso endócrino pediatra sobre isso? Eu concordo com tudo que a Mariana falou, né? Basicamente, eu acho que a atividade física é essencial para o crescimento da criança, né? No consultório, a gente orienta bastante essa coisa que ela comentou de integração, né? Alimentação saudável, atividade física e o sono. Então, isso é extremamente importante. Lembrar que o hormônio de crescimento ele é liberado durante o sono, né? Então, a gente tem orientado bastante, eu concordo plenamente com tudo que ela falou. Fantástico. Deixa eu aproveitar então esse gancho para te fazer algumas perguntas. Número 1, qual a porcentagem de crescimento que acontece durante o sono? Na minha cabeça tem um número que oscila entre 65% e 70% do crescimento infantil. Eu gostaria que você me corrigisse se tivesse, enfim, errado. Segundo, treinamento de força e resistência no esqueleto imaturo. Qual é a tua opinião sobre isso? E terceiro, vou estender um pouquinho, vou abusar um pouquinho,
Faz sentido testes de clonidina de rotina? Então, com relação à primeira pergunta, quanto que a gente cresce durante o sono, eu não sei se a gente tem como mensurar, porque isso varia muito de acordo com a faixa etária da criança, né? Mas lembrar que o eixo do hormônio de crescimento, vai estar sendo ativo durante o sono. Então, coletar o hormônio de crescimento basal não quer dizer absolutamente nada. Então, isso é uma coisa que eu não faço. Com relação à atividade física resistida no paciente com esqueleto ainda imaturo, eu acho que tudo depende da intensidade e da frequência, né? Se for uma coisa que está dentro do que é esperado para cada faixa etária, eu não vejo problema nenhum. Tanto depende então, da intensidade e da frequência, na minha opinião. E com relação ao teste da clonidina, a gente está passando aqui em São Paulo uma dificuldade, para você contar nos outros estados, a gente não consegue mais agendar o teste da clonidina, porque está todo mundo pedindo o teste da clonidina, porque todo mundo quer tentar o hormônio de crescimento pelo SUS, né? E não é assim que funciona. Então, a gente pede quando tem indicação. E hoje, é uma visão pessoal minha, olhando todas as coisas mais recentes de literatura, os testes de estímulo para hormônio de crescimento são todos sofrem bastante críticas, né? Então, a gente tem que saber pedir, tem que saber interpretar com um olhar bastante crítico frente a cada paciente. Então, acho que é um teste chato de fazer, tem efeito colateral, então a gente tem que fazer, tem que pedir sabendo o que está pedindo, quando pedir, não é qualquer, né, toda hora que a gente pode estar fazendo essa solicitação. Eu vou abusar um pouquinho mais. Na minha prática, eu recebo com frequência pacientes que já estão tomando GH, usando o GH propriamente dito, e observa-se, alguns fizeram testes de clonidina sem déficit. O paciente toma como se fosse uma overdose, né, um valor a mais de GH. Isso faz sentido? Isso tem sentido técnico? Então, tem algumas situações que não tem deficiência do hormônio de crescimento e tem indicação formal do uso do hormônio de crescimento. Então, por exemplo, a criança que nasceu pequena para a idade gestacional e que não recupera a estatura, a baixa estatura idiopática, então isso é aprovação em bula, né? A gente tem algumas síndromes genéticas, tipo síndrome de Turner, síndrome de Noonan, que também tem indicação formal do uso do hormônio. Como essas crianças produzem hormônio de crescimento de maneira adequada, a gente faz uma dose um pouco acima da fisiológica. Mas isso tudo tem que ser controlado e seguido de perto com o especialista. Mas aí, nesse caso, você citou patologias específicas, correto? Sim, sim. Patologias Então, são específicas. indicações formais. São indicações Perfeito, formais. perfeito. Paulo, me fala um pouquinho sobre indicações de alongamento ósseo por motivação estética. Tem aparecido também, né? É. Qual que é a tua impressão Recentemente teve sobre até um isso? caso, né? Recentemente teve até um caso que ficou bem conhecido, né? Acho que a Alemanha, eu acho, é, de uma modelo que fez esse alugamento estético e tal. Bem, a gente tem a possibilidade, a capacidade técnica de fazer alongamento ósseo, né? E a gente utiliza esses alongamentos ósseos geralmente em deformidades e defeitos, sequela de trauma, ou sequela de deformidades congênitas, que a gente quer restabelecer uma função para aquele membro, né? Então, assim, a principal, isso é uma premissa básica na ortopedia, é estabelecer função para recuperar a qualidade de vida. Então, a estética é uma coisa muito subjetiva, né? Muito abstrata. Então, assim, e isso eu acho que tem que ser levado em consideração também, inclusive para o médico que está atendendo. O que é incapacitante para mim pode não ser para você. O que pode gerar ansiedade para mim pode não gerar para você. Então, de repente, aquele paciente chega numa situação é, de ansiedade psicológica muito séria, há de se discutir em relação ao alongamento ósseo ou não naquela criança, colocando todos os problemas, né, as complicações que podem acontecer, né, que são graves, pode ser bastante graves, o sucesso ou não sucesso do procedimento também tem que ser levado em consideração, né? E tentar, inclusive, identificar, de repente, um apoio psiquiátrico, psicológico para aquela criança, talvez tenha que ser levado em consideração para saber se realmente pode resolver aquela ansiedade ou aquela situação de outro meio que não seja passando por um alongamento ósseo.
Perfeito. Mariana, de acordo, você recebe pacientes também com esse tipo de queixa? Qual a tua impressão sobre os procedimentos? Eu concordo com o Paulo também, né? Eu acho que o alongamento ele tem que ser uma questão a ser discutida nos pacientes que têm alguma doença, teve alguma questão, seja ortopédica ou traumática, com falha aí, né, do crescimento do osso, e que esse alongamento dito estético, né, que é feito para aumentar ali alguns centímetros numa uma pessoa que tem uma baixa estatura, né, normalmente uma baixa estatura familiar, eu também não sou adepta a esse tipo de procedimento. Eu não sei se vocês, enfim, vão concordar, mas bem ou mal você vai usar fixadores externos na maioria das vezes e enfim, todo o desdobramento de um alongamento ósseo que a gente sabe que mesmo com indicações, enfim, tem um grau de morbidade bem importante, não? Exatamente, né? Eu acho que a gente tem muitos riscos aí envolvidos no alongamento externo, eu concordo plenamente, né? Eu acho que as indicações são bem restritas a esses pacientes que realmente têm doenças e têm questões aí a serem estabilizadas, equalizadas, né? Seja no trauma ou na ortopedia. Eu Legal, acho turma, o papo tá bom, a gente está passando um pouquinho aqui do tempo, mas a conversa tá legal. A gente vai fazer uma rodada de 1 minuto. Cada um vai fazer as suas considerações à vontade sobre o tema, com os highlights e os pontos que entende que são mais importantes. Vou começar pela nossa ilustre endocrinopediatra, doutora Cristiane. Por favor, 1 minuto com as suas considerações finais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que essa interação multiprofissional é extremamente importante para a gente melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, acho que encaminhamento precoce, investigação adequada para afastar quadros patológicos é super importante na investigação da baixa estatura. Fantástico. Obrigado, doutora Cristiane. Doutor Paulo, considerações finais, por favor. Por fim, agradecer a SBOT pela oportunidade, agradecer aos colegas aqui pela oportunidade de conversar sobre esse assunto. Esses pacientes são realmente bastante comuns, né? Nessa época de rede social, a gente tem que conversar bastante com os pacientes, a informação está se passando de maneira assombrosa, então determinados pontos de vista que são mais leigos podem passar como importantes, né, assim, como formador de opinião, e a gente tem que levar em consideração esse assunto de estética cada vez é muito valorizado, a gente tem que orientar que o estético de altura pode trazer deformidades e pode trazer complicações super sérias em relação ao paciente. Então, a gente está aqui para ajudar, eu acho que a ortopedia pode ajudar esses pacientes, sim, mas a endocrinologia é nossa grande parceira em relação a esses pacientes e a gente vai tocar o barco. Foram Obrigado. ótimos pontos, Paulo. Obrigado. Mariana? Eu agradeço à SBOT e à SBOP o convite para estar aqui com colegas tão ilustres e discutir sobre um assunto que é muito prevalente hoje no consultório. E eu acho que a gente tem 3 pilares básicos para a criança ter um bom desenvolvimento, que são esporte, alimentação e o sono, né? E toda vez que a gente identificar uma criança que possa ter uma baixa estatura, seja por uma doença ou uma baixa estatura genética, a gente tem que trabalhar em conjunto com o endócrino pediátrico, eventualmente com o geneticista também, para identificar e bem tratar essas crianças. E a ortopedia vai ser uma aliada de tudo isso, né? E, eventualmente, tem algumas crianças que têm aí questões a serem tratadas, seja de trauma ou de ortopedia, e nós vamos trabalhar em conjunto. Fantástico, Mari. Acho que todos citaram pontos bem relevantes sobre o tema. E aí, só como talvez um pequeno resumo de tudo isso, e até como já sugestão para a nossa SBOT, para a gente estender um pouquinho essa conversa, alguns temas que a gente poderia citar dentro desse contexto é a ação das mídias,
né, a pressão que a gente tem recebido das mídias dos pacientes, né? Quer dizer, o paciente recebe ali uma, uma, uma informação que é dita normal e assume aquilo como verdade, e nem sempre é, de fato, algo tão desejável, né? Então, esse é um ponto levantado extremamente sensível, extremamente. Ah, o trabalho multiprofissional, que é, sem dúvida, o cerne de todo o tratamento, toda a abordagem de bom senso, né? Outra questão que a gente pode citar em outras circunstâncias é, mais do ponto de vista ortopédico, como que a gente faz o levantamento e o prognóstico de crescimento, que tabelas, quanto é mais assertiva a tabela A, B ou C e assim por diante. Tenho certeza que a gente pode discutir isso num programa sozinho, porque tem bastante divergência sobre isso, mas talvez ah, como informação final, como mensagem final, a gente precisa do básico. Então, sono, nutrição e esporte tem que estar sempre, de alguma forma, no radar de quem observa esse público e esse tipo de cuidado. Eu agradeço imensamente a opinião de vocês, a presença de vocês, vocês são brilhantes, sou fã. E, claro, doutora Cristiane, tive o prazer de conhecer hoje, muito obrigado. Paulo e Mariana são amigos de SBOP, sou fã de ambos, então, muito obrigado pela presença. Para os nossos amigos da SBOT, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado pela presença de todos.